Estar com vocês aqui na live. Vai aguardar o pessoal entrar. Estamos aqui para mais um evento do GGL Advogados, hoje debatendo rescisão indireta. Doutor Eric, doutor Josevaldo. Eu me arrisco a dizer que talvez esse seja a nossa live mais importante, né, Cleiton? Porque a rescisão indireta é o principal tema, assim, 90% dos processos que chegam na mão do Cleiton, na mão do Dr. Josevaldo, tem relação com rescisão indireta. Na verdade, a rescisão indireta é uma discussão antiga, que por conta da pandemia tem crescido demais em termos de discussão, seja pelas empresas, seja pelos empregadores. Então, hoje a gente trouxe esse tema para o escritório, para essa live, na verdade, justamente para esclarecer um pouco as dúvidas, enaltecer aí o Instituto da Rescisão Indireta, trazer um pouco de informação para o público e, claro, né, tentar explicar brevemente como funciona a rescisão indireta e que situações ela pode ser utilizada. Vamos costumeiramente dar os nossos 3 a 5 minutinhos de espera para o pessoal ir chegando, dizendo que quinta-feira teremos uma ultra live, também discutindo o tema de interesse social, que é sobre assédio moral, né, trabalho. É um tema muito importante, que já vem em discussão no judiciário, na Justiça do Trabalho há muito tempo, e ultimamente tem encontrado muito apelo por conta de algumas divulgações da mídia. Para quem não se recorda, teve até uma famosa repórter da Globo, apresentadora da Globo, que saiu com uma síndrome, que também tinha envolvimento ali com um pouco de assédio moral, pressão no trabalho, né? Mas, enfim, vamos debater esses temas aí, vamos trazendo novos temas e pedimos ao pessoal que for chegando e quem já participa da nossa live com habitualidade, que escreva isso nos seus comentários e tragam sugestões de assuntos. Nós estamos abertos aí a atender aquilo que o pessoal mais quiser ouvir e participar, né? Outra coisa que é importante dizer, aproveitando essa abertura, é que hoje, 2 de junho, o escritório está atuando, está trabalhando no sistema digital. Então, aqueles que quiserem procurar o escritório, aqueles que são nossos clientes assistindo a live, por favor, mantenham contato, porque nós estamos atendendo sim, né? Muito embora aí os escritórios estejam fechados fisicamente, o trabalho continua a todo vapor, tá? Atendemos, fazemos reuniões por Skype, pelo WhatsApp, por outras plataformas, respondemos e-mails, telefonemas, então não tem essa de escritório parado não, tá bom, pessoal? Bom, com 4 minutinhos, eu acho que a gente já pode começar aí a se preparar para o tema da live de hoje. Boa noite a todos os presentes, em nome do GGL Advogados, de Eric, Josevaldo, que hoje serão os debatedores. Hoje eu estou na função de mediador. O tema do dia é rescisão indireta do contrato de trabalho. Um tema polêmico, um tema que tem muitas situações, muitas características específicas, um tema que diz muito a respeito do trabalhador. Muitas vezes os trabalhadores estão envolvidos nisso e não conseguem uma solução para resolver os seus contratos. E aí é onde entra a rescisão indireta, que o doutor Josevaldo e o doutor Eric vão debater, né? É importante deixar claro que nós trazemos sempre os temas de acordo com aquilo que é interessante para o público, para as pessoas do escritório, tá? E, enfim, dito isso, já passo a palavra ao doutor Josevaldo, né, pedindo inicialmente, após a saudação, que ele faça uma breve explicação aí do que é a rescisão indireta, quando cabe, quais efeitos práticos, enfim,
ele vai dar um en passant e a gente vai pontuando aí à medida que as coisas forem andando. Boa noite, Josevaldo. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Eric. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma live GGL. E hoje o tema escolhido para a gente bater papo é rescisão indireta. E qual o motivo da gente escolher o tema rescisão indireta para falar hoje? É que essa temática, gente, ela é muito cara ao nosso escritório, ao do nosso trabalho do dia a dia. Por quê? Porque dia sim e dia também as pessoas entram em contato, fazem consultas a todos nós sobre o que é rescisão indireta e como fazer e se cabe no caso concreto, no caso da pessoa, do trabalhador que nos consulta. Então, bom, antes de mais nada, quero cumprimentar a todos e dizer o seguinte, bom, antes de falar diretamente sobre rescisão indireta, cumpre tratar de uma questão preliminar. Muitas pessoas que nos procuram no dia a dia, elas muitas vezes vêm angustiadas e perguntam o seguinte, doutor, o meu chefe não me demite, eu quero sair do trabalho, mas meu chefe não me demite. E aí, existe alguma solução? O que eu posso fazer para resolver esse meu drama? A empresa já não atende aos meus anseios e às minhas necessidades. Então, gente, isso não tem necessariamente a ver com rescisão indireta, tá? Pode ter, mas pode não ter. O fato da pessoa simplesmente pretender sair da empresa não significa que haja uma falta grave, um motivo que o empregador se sinta no direito de dispensar e pagar todas as verbas. Não necessariamente. Tá? Então, assim, isso é uma questão que eu entendo que é uma espécie de mito. As pessoas acham que o empregador, o patrão, tem a obrigação de mandar embora. E aí é o momento em que nós chegamos e orientamos as pessoas da seguinte maneira. Gente, não, o empregador ele não tem a obrigação de dispensar. Na verdade, o emprego, quando o empregador dispensa alguém, ele tem que pagar, além das verbas de praxe, tem que pagar uma multa sobre o fundo de garantia, sobre o FGTS, uma multa de 40%. Portanto, se ele demite sem justa causa, ele é obrigado a pagar. Então, o empregador, em regra, ele não vai dispensar o empregado se não tiver uma razão de natureza econômica, uma natureza, enfim, algum motivo razoável, tá? Agora, tá aí, mas e onde entra a rescisão indireta nisso, então? A rescisão indireta é uma das formas de dispensa do trabalhador. É uma das formas em que ele sai do emprego e recebe todas as suas verbas. Né? Dentre outras formas de dispensa, eu posso trazer como exemplo a dispensa direta, né, que é a mais clássica. O empregador não está satisfeito mais com o trabalhador, vai lá e dispensa, paga o aviso prévio, 13º, férias, multa de 40%, libera o saldo do FGTS e o seguro-desemprego, e emite as guias para o seguro-desemprego. Né? Outra modalidade a dispensa por iniciativa do trabalhador, que é o tal do pedido de demissão. Né? É uma forma em que o trabalhador comunica que não quer mais continuar trabalhando e vai embora. E, nesse caso, ele tem uma série de direitos que ele perde em termos de verbas. Né? Tanto que no escritório nós não aconselhamos as pessoas a pedirem demissão. Deixamos bem claro que é sempre bom consultar um advogado de confiança, um especialista, para que ele esclareça qual vantagem, o que é vantagem e o que não é vantagem num pedido de demissão. Outra forma de dispensa é a justa causa, é a clássica justa causa, em que o trabalhador comete uma falta grave, e aí o empregador, o patrão, dispensa ele e ele sai praticamente de mãos abanando, com poucos direitos. Né? Então, onde que a rescisão indireta ela se encontra aí? Né? Ela é uma das modalidades dessa categoria. Então, existem várias formas de dispensa, sendo que a rescisão indireta é uma delas. Então, mas, afinal de contas, então, eu não posso obrigar o meu patrão a me mandar embora, certo? Exatamente, não dá. A não ser que você peça demissão ou seja dispensado por justa causa, o patrão ele só manda você embora se for conveniente para a empresa. Quero reduzir quadro, quero reduzir custos. E aí ele é obrigado, sim, a pagar as verbas mais multa.
a não ser não. Ah, mas qual é a saída, então? A saída é a rescisão indireta. Mas, e aí? Nesse caso, doutor, que você me falou, não cabe. E aí, quando cabe? Então, vamos lá. A rescisão indireta, pessoal, ela é cabível, ela é como se fosse uma espécie de justa causa ao contrário, né? Quando o empregado comete uma falta grave, o empregador vai lá e dispensa, por alguma das razões elencadas no artigo 482 da CLT. Agora, e quando é o patrão que comete uma falta grave? E aí, é aí que mora o X da questão. O trabalhador, de posse de provas de que há uma falta grave, ele ingressa, ele busca um profissional, um advogado, trabalhista de preferência, ingressa com uma ação na Justiça do Trabalho e produz suas provas de que ocorreu uma falta grave e que algum dos requisitos lá do artigo 483, vamos chegar lá daqui a pouquinho, está preenchido e, portanto, obriga o empregador a pagar aviso prévio, 13º, férias, multa de 40%, liberação de fundo de garantia e seguro-desemprego, mais saldo de salário se houver. Tá? Então, esse é o cenário da rescisão indireta. Tá? Nós selecionamos alguns tópicos, até porque o nosso evento ele é curto, e para não ficar muito cansativo, vamos passar e citar alguns exemplos das hipóteses mais comuns possíveis de rescisão indireta, e aí, como o Cleiton já colocou antes, o pessoal que tiver dúvidas, pode deixar nos comentários, ao final da rodada, faremos faremos leitura de algumas perguntas e faremos alguns comentários sobre, ok? Então, quando cabe a rescisão indireta? Eric, não, então, eu só queria fazer uma parte a essas observações do José Valdo, que é interessante a gente sempre fazer essa análise comparativa. A rescisão indireta, ela é muito parecida com a justa causa. Por quê? Porque a origem é uma falta grave, é uma falta que ela impede que a relação de emprego ela continue existindo. Ela vai contra a regra, inclusive, da legislação, porque qual é a regra? A regra é manter o emprego. Não é que o emprego seja... Não é que, a não ser nos casos excepcionais, de contratos temporários, a regra é que o contrato se perpetue e não que ele termine. Então, esse paralelo com a justa causa é interessante no sentido de se perceber que a gravidade do que foi praticado por parte do empregador é que realmente gera a ruptura do contrato. Basicamente, é meio que uma síntese até do que o doutor José Valdo está expondo na fala dele. Inclusive uma diferença, exatamente, o Eric pontuou as semelhanças, mas assim, uma diferença seria que a justa causa ela é aplicada diretamente pelo empregador, né? Ele simplesmente comunica ao empregado que ele está sendo dispensado por justa causa. No caso da rescisão indireta, o trabalhador até pode comunicar, olha, não quero mais trabalhar para você, estou saindo, esperando em casa e vou entrar com um processo. Só que, de fato, ele tem que entrar com um processo para que o juiz reconheça a rescisão indireta. Do contrário, não tem como haver esse reconhecimento. Então, tem que ser esse reconhecimento ele é judicial. Sim, até porque o empregador não vai dar uma rescisão indireta nele mesmo. Sim. Pessoal, vamos agora colocar dentro das hipóteses da rescisão indireta uma espécie de bate-bola aí, digamos assim, entre os exemplos, e aí vocês vão comentando com base no que diz a CLT, que eu acho que pode ser mais claro para quem estiver assistindo. O José Valdo já disse das hipóteses, das possibilidades de rescisão indireta, já falou o que é a rescisão indireta, já disse quando cabe, e agora vamos entrar aí exatamente em cada uma das hipóteses. José Valdo, se você quiser puxar aí o primeiro tópico, e aí você comenta com o Eric e vocês vão trabalhando a partir de exemplos que eu acho que fica prático. Pois não. Bom, gente, a primeira linha do artigo da CLT, a linha é a letrinha do artigo que menciona uma das formas, um dos requisitos para configurar a rescisão indireta. O que isso significa? O artigo 483, a linha A, diz o seguinte,
A rescisão indireta poderá ser possível quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, às forças do trabalhador, né, proibidos por lei ou contrário aos bons costumes ou alheios ao contrato. Então, eu já vou direto para o exemplo. Quando o empregador exige que a mulher ou um menor carreguem peso acima de 20 quilos, ele pode incorrer numa rescisão indireta. Por quê? Porque, do ponto de vista biológico, está demonstrado que mulheres e menores podem não serem prejudicados, adoecerem por conta do peso. E até homens também defendendo, que a lei ela faz uma menção, a doutrina, inclusive, e alguns entendimentos, ele faz menção a mulheres e a menores, mas nada impede que um homem, né, que tem uma constituição mais frágil, também não possa carregar um peso. Aliás, qualquer ser humano deve ter uma limitação de peso, sobretudo quando ele não dispõe de um aparelho mecânico para transportar o peso. Então, essa é uma das possibilidades. Eric, o que você destacaria mais dentro dessa linha do artigo, como possível de rescisão direta? É interessante isso que o Josevaldo falou. A lei fala 20 quilos, mulheres e crianças, mas, assim, a norma, ela é aberta, entendeu? Eu sou homem, carrego 70 quilos, eu posso pedir rescisão indireta? Provavelmente sim. É claro que tem uma questão da discussão judicial, do que vai entender o juiz, mas, assim, trabalhamos com probabilidades, mas que há uma probabilidade de haver o reconhecimento, apesar de não estar na lei, é uma coisa perfeitamente viável. Exatamente. Outra possibilidade, gente, que já aconteceu no escritório, de clientes nos contratarem para discutir no processo, o vendedor que é obrigado a embutir serviços para os clientes sem o cliente saber. Ou ele coloca de uma maneira manipulada, de que o cliente só descobre mais tarde, quando chega em casa e tudo mais. Para que o trabalhador faz isso? Muitas vezes ele é pressionado, não raro ele é pressionado por metas, por atingir resultados. Então, o que acontece? O cliente vai numa loja de magazine, numa loja de eletrodomésticos, e o vendedor o atende. E aí ele compra um produto, uma geladeira. Só que aí, na finalização da nota, entra um serviço que ele não pediu, vamos supor, um seguro. E aí o cliente não sabe, muitas vezes ele não sabe, tá? Isso aí, como que a gente avalia essa questão? Existe uma falta de ética do trabalhador? Não sei, pode até existir, mas se isso ele faz por força de ordem do empregador, de quem está acima dele, isso é uma falta grave do empregador. O patrão não pode descumprir a lei e obrigar o trabalhador a agir sem ética. Então, eu posso romper o meu contrato indiretamente por conta dessa obrigação ilegal do patrão? Posso. Não, então, e assim, é uma das hipóteses mais graves de rescisão indireta. Por quê? Porque não é uma atitude que ela não ofende só as relações de trabalho, ela ofende as relações de consumo. Ela é uma relação criminosa. Então, assim, esse tipo de comportamento, se é uma coisa que é imposta para o trabalhador, se ele não tem a condição de não fazer essa venda casada, a possibilidade da rescisão indireta é quase que absoluta. Ela é praticamente matemática. Uma outra hipótese similar é do vendedor também, vendedor que não emite nota. Quer dizer, apesar do cliente necessitar, ele não emite por quê? Por uma ordem que vem de cima. Ou seja, não é para emitir nota porque não quero recolher impostos. O trabalhador, ele quer fazer a parte dele, só que o patrão não deixa. E aí ele obriga ele a fazer uma coisa que é ilegal, ele cumprir determinações que não são legais. Eu sou obrigado a cumprir uma norma que é ilegal? Não, eu não sou obrigado. Então, é importante que vocês, trabalhadores, vocês, vendedores, que estão na linha de frente, fiquem atentos a esse tipo de postura.
vocês têm direito de discutir essas práticas, porque isso aí, elas se multiplicam muito no dia a dia dos trabalhadores, e muitas vezes eles se sentem obrigados, porque não tem saída, não veem saída. Então, é interessante mencionar isso. E é importante frisar que o judiciário trabalhista, ele existe justamente para dirimir esse tipo de questão. Nós, profissionais, advogados trabalhistas, nós estamos aqui a serviço de vocês, a nossa classe, nós do escritório. Quando você se coloca nesse tipo de situação, o ideal que se faça é justamente procurar auxílio, procurar algum tipo de orientação. Uma questão importante, o que vocês dois estão debatendo, e eu vou trazer aqui para a mesa, é a questão do assédio, né? Como vocês abordam isso dentro da rescisão indireta? O que a gente entende como assédio capaz de acabar com o contrato de trabalho dentro da rescisão indireta? Então, bom, Cleiton, só um parêntese. Esse tema a gente não vai abordar agora. Assim, vamos apenas, quero dizer brevemente que o tema do assédio, ele implica numa prática recorrente, numa prática repetitiva de ações ilícitas do empregador para com o empregado. Mas, assim, vamos deixar o gostinho no nosso público, no pessoal que nos acompanha, para acompanhar essa discussão nessa quinta, depois de amanhã, que ainda vamos nos aprofundar mais, abrir para perguntas. Vamos deixar essa curiosidade no nosso público para que eles nos acompanhem na próxima quinta. Exatamente. Eu acho interessante a gente deixar claro que na próxima quinta-feira a live é complementar, digamos, em alguns pontos a essa de hoje, que nós vamos tratar exatamente do tema assédio. Então, não percam quinta-feira, a gente vai evoluir nesse assunto de assédio. Vamos passar para um próximo ponto que eu acho interessante. Quando a gente fala também em rescisão indireta, muitas pessoas procuram um escritório, outros advogados, falando, olha, o meu chefe, o meu empregador, o meu patrão, ele exige coisas abusivas, ele exige um trabalho que eu não posso fazer. Isso tem previsão? Isso é previsto como uma possibilidade de rescisão? Josivaldo, e depois a palavra ao Eric. Não. O contrato de trabalho, ele é celebrado, ele é fechado entre as duas partes, entre o empregador e o empregado, de modo que as cláusulas que existem, que são previstas, devem ser cumpridas rigorosamente. É claro que o empregador possui o chamado poder diretivo. O que é isso, gente? Poder diretivo é o poder que o empregador tem de conduzir o seu negócio, conduzir a prestação de serviço do trabalhador. Então, o trabalhador tem que obedecer ordens, ele tem um poder de disciplina, ele tem que cumprir regras, tem que ter disciplina, ele está subordinado, até porque a relação de emprego clássica da CLT é a relação de subordinação, em que uma parte é mais forte, outra é mais fraca. Então, o trabalhador tem que cumprir, e ao empregador cabe, tem esse direito de conduzir a prestação de serviços da melhor maneira que alcance o seu objetivo, que normalmente é o lucro, né? Só que, e aí, tem limites? Sim. Essa é uma outra discussão que dá um outro tema, um outro universo de discussões, poder diretivo do empregador. Mas, assim, hoje, o objetivo é a gente dizer quais práticas erradas são consideradas faltas graves que podem dar motivo à rescisão do contrato indiretamente pelo trabalhador e fazer com que o patrão pague todos os direitos. Então, sim, abuso é abuso. Abuso não pode ser tolerado e deve ser combatido. Eric? Então, eu acho que o importante aqui é salientar que na relação de emprego existe cobrança. Aliás, nas relações humanas existe cobrança, existe pressão, necessariamente. O que gera uma ruptura contratual é quando a coisa extrapola muito além do trabalho. Mas é da natureza dessa relação haver alguma pressão, haver alguma cobrança de metas, haver uma cobrança de resultados. Acho que basicamente é essa questão. Exatamente.
Bom, vamos lá. Então, avançando um pouco mais, a CLT também fala de correr o empregado, perigo manifesto de mal considerado. É um conceito difícil, inclusive difícil para advogados, que às vezes não conseguem trabalhar com esse conceito. José Valdo Eric, o que quer dizer essa expressão? Quando a CLT diz correr o empregado perigo de mal considerável, que tipo de possibilidade de rescisão indireta a gente está falando em relação a isso? Eu vou voltar no tópico anterior ainda para fazer um complemento, mas eu vou responder primeiro essa para não confundir a cabeça do nosso público. Bom, mal considerável é tudo aquilo que possui a iminência de gerar um prejuízo que pode não ser, que pode causar um dano grave no trabalhador. Eu já vou direto no exemplo aqui. A empresa que não fornece, que não tem um meio ambiente de trabalho saudável. E aí o trabalhador desenvolve uma doença do trabalho. Ou ele sofre um acidente do trabalho, ou ele adquire uma doença. Ou adquire um agravamento de uma doença que ele já possuía. Então, empresa que não tem equipamentos adequados de trabalho, trabalhadores de escritório que não têm equipamentos ergonômicos adequados, empresa que não fornece EPIs para quem trabalha em ambientes insalubres ou perigosos. Então, assim, se o trabalhador ele adoece, se afasta e descobre-se que aquela doença ou aquele acidente que ele sofreu gerou sequela, gerou um prejuízo, eu entendo que ele tem direito de, caso seja inviável a continuidade do contrato de trabalho, além de todas as repercussões de indenização, de reparação de danos, no plano moral, material, ele também faz jus, também tem direito à rescisão do contrato com o pagamento de todas as verbas. Tá? Não sei se o Eric também compartilha. Na verdade, não necessariamente quando gera o dano, né? A exposição ao risco do dano, sim, por si só, ela já geraria essa possibilidade da rescisão indireta. Exatamente. O legislador não seria razoável esperar que o trabalhador ele se machucasse, às vezes até comprometesse a vida dele profissional por conta de uma coisa que já é grave o suficiente para se romper o contrato. Inclusive, a Justiça do Trabalho, que é muito criteriosa na questão da rescisão indireta, né? Ela tem alguns entendimentos dentro do campo do mal considerável, quando ela fala exatamente da questão da insalubridade. Você pedir que um trabalhador se submeta a uma atividade sem a devida proteção, pode sim ensejar, pode dar aí entrada a um pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. Né? Mas aí... Bom, pode não, falar. Então, só um complemento. Mas aí é importante esclarecer as pessoas de que não é automático. O fato de eu trabalhar em ambiente insalubre ou perigoso que me dá o direito de decisão indireta. Não. Caso o empregador não cumpra com as suas obrigações de minimizar os riscos de adoecimento, aí sim gera o direito. Por exemplo, a gente está num momento muito propício, que é o momento da pandemia, em que trabalhadores que estão aí no mercado, no dia a dia, estão por força do decreto de atividades essenciais. Então, assim, se eu estou enquadrado, eu sou trabalhador do comércio, que é uma atividade essencial, e aí, eu posso me recusar a trabalhar e ingressar com uma rescisão indireta? Não necessariamente. Por quê? Porque como há uma autorização para que a atividade essencial funcione, o trabalhador só vai ter esse direito de uma eventual rescisão indireta caso o empregador não cumpra com suas obrigações. Vamos supor, o trabalhador que trabalha no caixa, o operador de caixa, é atividade essencial, mas o empregador não fornece máscaras. E aí? Sim, nesse caso, sim, se eu não tenho condição de trabalhar e estou me expondo a risco sem a menor proteção, não dá. Agora, o que eu vejo assim de mais gritante, que pode caracterizar com mais força uma rescisão indireta, é no caso do empregador que não está enquadrado como atividade essencial
e mesmo assim obriga o trabalhador a ir trabalhar. Um exemplo muito notável e lamentável e triste que aconteceu, acho que vários se repetiram já, mas esse foi bastante divulgado, é da empregada doméstica que contraiu o coronavírus na casa da patroa e morreu, né? Ou seja, tem patrões, tem empregadores que cujas atividades não se enquadram como atividades essenciais, que estão obrigando os empregados a irem trabalhar. E aí, de quem que é a responsabilidade? E aí, ninguém tem dever de reparação? Nesse caso, sim, o trabalhador pode reivindicar tanto a rescisão indireta como eventuais reparações de danos, ou seja, verbas mais indenizações. Então, isso é importante ficar claro. Você gostaria de fazer algum complemento, Érica, a essa fala? Então, só o complemento no sentido de que assim é uma matéria extremamente recente para o mundo e ela é extremamente recente para o judiciário trabalhista. Então, gera muita dúvida, não há uma certeza em torno do tema, inclusive a opinião do Dr. Josevaldo é um entendimento nosso, do escritório, mas eu acho que vale a regra da rescisão indireta. Se você tem dúvida, se você não tem certeza se o teu caso de exposição a risco vai gerar uma rescisão, entre em contato ou conosco ou com algum especialista, algum colega advogado. Exatamente. Bom, então, como eu prometi voltar no item anterior, Cleito, bom, espero que ele não esteja falando rápido demais e o pessoal, caso alguém não esteja entendendo ou queira que a gente volte a algum ponto, deixa comentário que a gente explica, torna e esclarece melhor, tá, pessoal? Só voltando no item anterior, que a gente falava de rigor excessivo, tratamento com rigor excessivo. Eu queria trazer o exemplo do pessoal do telemarketing, que acontece muito com o pessoal do telemarketing. Ah, meu patrão, meu chefe não me deixa ir ao banheiro, sabe? Que coisa absurda. É muito frequente isso. Não só no telemarketing, mas no telemarketing acontece com muito mais frequência. Nós ouvimos, o meu patrão não me deixa ir ao banheiro. Quando deixa, quer cronometrar o tempo de ida ao banheiro. E isso isso é abusivo. É abusivo. Então, é passível de rescisão indireta como de indenização por dano moral. Inclusive, teve um caso aí que ficou ficou famoso no judiciário trabalhista, de uma grávida que prestava serviços, esse processo já é um pouco antigo, mas existem muitas situações semelhantes, que ela trabalhava num jogo, no bingo, eu acho, se salvo engano, e o chefe a proibiu de ir ao banheiro. E aí, ela urinou na roupa, em público. E assim, detalhe, a trabalhadora estava grávida, gente. Então, ela ingressou com a ação trabalhista, conseguiu tanto a rescisão indireta quanto a indenização por dano moral, por conta dessa prática lesiva ao direito dela. Então, há também situações em que pode caber a rescisão dentro dessa expressão rigor excessivo, quando o empregador exige que o trabalhador use determinada vestimenta ou deixe de usar, ou use o cabelo de tal forma, ou deixe de usar, ou a barba, enfim. Esse aspecto aí do cabelo, da barba, da roupa, ele é muito polêmico, não dá para cravar, para falar, olha, esse assunto é isso ou é aquilo. Porque, assim, como nós já falamos anteriormente, o empregador tem o poder diretivo, o poder de conduzir o seu negócio em função dos seus objetivos. Só que ele não pode extrapolar. Então, se eu falar, mas tá, determinado ambiente não admite que o homem use barba, ou a barba de certo tamanho. Pode ser razoável que o empregador tenha que pedir isso mesmo. Faz sentido, assim como não pode usar a roupa que quiser, vai ter que usar o uniforme, ou, diante da natureza do negócio, vai usar uma roupa com certas características. Ok, só que assim, mais uma vez, não pode haver abuso. Não pode haver abuso. E se uma pessoa for... e isso está muito em vigência nesse momento, está pegando fogo, questões raciais. Tá,
o patrão pode obrigar a trabalhadora ou o trabalhador a cortar o cabelo apenas porque o cabelo dele tem uma característica que de outro trabalhador não tem. Tem que tomar cuidado com isso, porque pode gerar direito à rescisão indireta, né? Porque aí pode estar presente o elemento da discriminação, né? Discriminação, preconceito. Então, o fio é muito tênue, né? Essa questão. Mas, assim, vale muito o bom senso do empregador, e ao empregado que se sentir discriminado, né, tem o caminho aí do questionamento judicial para uma rescisão ou uma indenização que seja. Mas, assim, é importante que tudo isso que nós estamos falando, trazendo aqui, sejam ponderados e que se use o bom senso. Não é todo e qualquer prática ou tratamento que gera rescisão indireta. Né? Não é automático, porque a gente tem muito receio disso. Nossa, estão banalizando isso ou aquilo outro. Porque se alguém banaliza, depois começa-se, e isso acontece muito no judiciário, de certos profissionais chegarem para falar, mas não, isso aí não gera dano moral, isso aí não gera isso ou não gera aquilo. Muitas vezes a gente sabe que gera, mas por conta de uns ou outros que entram, que levam ao judiciário discussões menores, que apenas com interesses escusos, né? Então, quem tem razão acabou muitas vezes sendo prejudicado, mas é importante que o bom senso sempre prevaleça, e aí, né, e é nesse sentido que nós sempre orientamos nossos clientes, e somos claros, de que quando cabe, quando não cabe, a gente já desmobiliza o trabalhador e fala, olha, tente ir por esse caminho, mas não por esse, porque nesse caso nós entendemos que não dá, não é possível, ou seria considerado uma aventura. Exatamente. Lembrando sempre que todo abuso, toda espécie de preconceito racial, religioso, enfim, de toda natureza, deve ser duramente repudiado, coibido, e, se for o caso, levado ao judiciário, à justiça, porque nós não podemos tolerar essas pequenas, grandes atitudes, né? Eu acho importante salientar que, assim, o judiciário, ele também não é matemático. Então, existem situações em que, dependendo de quem for julgar, vai interpretar de uma forma, dependendo de como vai julgar, vai interpretar de outra. Mas eu acho sempre válido, quando há uma dúvida, levar à discussão. Não deixar, eventualmente, você pedir demissão por uma coisa, às vezes, que é injusta, é inválida. Pois é. Bom, evoluindo um pouco aqui, pessoal, existe um tópico na rescisão indireta que sempre me chama bastante atenção no nosso dia a dia, que alguns trabalhadores, às vezes já sabendo de casos de outros colegas, procuram o escritório, vêm conversar com a gente, que quando a CLT diz que cabe rescisão indireta, quando existe descumprimento do contrato do trabalho, das obrigações do contrato do trabalho. E, gente, eu gostaria que vocês explicassem isso e dessem alguns exemplos, trouxessem bem esse assunto aqui para o nosso debate, porque eu acho que pelo menos 50% das situações que nós recebemos falam sobre essa linha. É uma coisa polêmica e eu acho que vale a pena vocês comentarem com isso com bastante riqueza de detalhes. Josevaldo, pode começar aí a sua explanação a respeito, por favor. Exatamente. Dentre os requisitos que podem permitir um processo com pedido de rescisão indireta, essa parte de descumprimento de obrigações acho que o que tem maior participação dentre as formas de configurar isso aí. Voltando ao que eu tinha comentado antes, o contrato de trabalho foi feito para possui cláusulas, possui intenções, né, possui um trabalhador que vai entregar a prestação de serviço e tem um empregador que vai se obrigar a pagar salário e zelar pela sua integridade física e moral dentro do ambiente de trabalho, enfim, em função dos seus direitos de personalidade. Então,
as obrigações do contrato, elas existem, a gente tem que partir desse ponto, né? Só que, a partir do momento que as obrigações não são cumpridas, cabe a rescisão indireta, é aí que existem, que se deitam as discussões e os tribunais, todos os dias, se debruçam para tentar resolver e encontrar um consenso. Então, atrasar salário é motivo para rescisão indireta? Depende. O atraso é recorrente? O atraso se deu apenas por conta da pandemia? Travou? Acho que o Josevaldo travou. Bom, Eric, então a fala... Opa, então, peraí, voltou. Josevaldo, repete a sua fala, uma parte da sua fala, porque deu uma boa travada aí e a gente perdeu aí o que você estava comentando. Você falava sobre descumprimento contratual, ele travou de novo. Travou, né? E voltou, E a imagem está linda, né? Agora parece que foi. Tenta complementar a sua frase. Eu dizia aqui, então, as regras têm que ser cumpridas. E as regras do contrato de trabalho, mas ainda têm que ser cumpridas também. Porque tanto o empregador quanto o trabalhador têm direitos e obrigações. Mas a partir do momento que essas obrigações são descumpridas, aí nasce o direito do trabalhador reivindicar o pagamento dos salários e, se isso for recorrente, o pedido de rescisão indireta. Não existe um consenso do tribunal sobre a partir de quantos meses eu posso entrar com rescisão indireta se o salário atrasar. Mas, assim, existem entendimentos razoáveis. Né? Se o empregador deixa de pagar o salário a partir de 2 meses e não tem nenhuma justificativa para isso, é possível que haja já esse direito configurado. Então, assim, não dá para cravar isso ou é aquilo. 15 dias de atraso, já cabe a rescisão indireta. Daqui a pouquinho nós vamos entrar no exemplo do FGTS, que não é recolhido, e aí eu acho que o exemplo do FGTS vai ser mais esclarecedor até, né, Eric? Então, é que essa questão do salário, é claro que existem situações que são extremas. Por exemplo, se você trabalha numa multinacional e eles estão atrasando o salário há 2, 3 meses e ela não está numa situação de liquidação judicial, muito provavelmente vão reconhecer a sua rescisão indireta. Mas, hoje em dia, por exemplo, com essa nossa crise, os juízes têm sido mais maleáveis com essa questão do atraso do salário por conta de uma situação da economia, né? As empresas não têm agido intencionalmente. Claro que existem empresas mal intencionadas, assim como existem empresas que estão numa situação financeira que não conseguem honrar os seus compromissos, infelizmente, inclusive o salário. Perfeito. Outro ponto que tem a ver muito com essa questão de descumprir a obrigação talvez, não sei, nós já tivemos consulta sobre esse aspecto. O trabalhador que deixa o empregado, ou melhor, o empregador que deixa o empregado, sem trabalho, ou seja, o trabalhador vai para a empresa, só que aí ele fica lá sentadinho porque não tem o que fazer, porque o patrão, o chefe, passou tarefas para outros colegas e para ele não. Isso, inclusive, é passível de indenização também, além de rescisão indireta, porque significa uma espécie de perseguição, é uma ofensa à dignidade. O trabalhador se obrigou a prestar serviço. E aí, lá no trabalho, ele fica lá de escanteio, de propósito, uma espécie de punição. Isso não é raro, isso existe, e isso é motivo também que dá ensejo à rescisão indireta, gente. Ou muda o empregado de posto assim para um posto extremamente longe. Sim. Ou até numa situação que parece confortável para o funcionário, diz para o funcionário ficar esperando em casa quando tiver uma nova oportunidade de trabalho, quando tiver um novo posto, né? E aí aquele funcionário às vezes passa lá
uma semana, 15 dias aguardando ser chamado e não tem esse chamamento ao trabalho, né? Bom, essa hipótese do descumprimento do contrato de trabalho é bem polêmica, é uma coisa que o judiciário tem se debruçado bastante, mas vamos adiante aí, né? Só recapitulando, então, que o atraso de salário pode caracterizar a rescisão indireta, essa transferência de empregado para locais extremos também, só que tudo tem que ser avaliado caso a caso, não dá para cravar que, inclusive é importante a gente ressaltar, Eric e Cleiton, para que o pessoal que nos assiste não interprete de outra maneira. Não, o advogado falou que pode, então eu já vou entrar com o meu. Não é bem assim, gente. Tem que analisar caso a caso, de maneira ponderada, para não haver precipitação. Né? Tem que haver bom senso nas análises. Na verdade, quem estiver assistindo a gente, as pessoas precisam entender que o propósito da live aqui é que não existe uma fórmula. Cada situação é diferente, tá? As pessoas são diferentes, a forma que se trabalha é diferente, a relação com outros seres humanos são diferentes, então você não pode ouvir o que nós estamos falando aqui e falar, agora eu resolvi meu problema. Calma, vamos analisar, vamos conversar, porque não é assim que funciona, tá? Avançando um pouco mais aqui na nossa live, existe aqui uma previsão na CLT também que diz o seguinte: prática pelo empregador ou preposto contra o empregado de atos lesivos da honra, da boa fama ou ofensas físicas. Eu gostaria que vocês dessem uma breve explicação sobre isso. O que significa? Algum exemplo também pode facilitar o entendimento do que a lei está falando aqui. Quando, por exemplo, alguém, e aí eu vou usar a expressão que é muito famosa, rádio peão, né? Solta na empresa que o trabalhador, uma mentira, uma boataria é divulgada e o trabalhador, a imagem dele é totalmente deturpada. Ou quando é atribuído a ele um falso crime. Ele trabalha num setor de comércio e foi acusado, rola lá dentro da empresa que ele furtou alguma coisa. E, na verdade, sendo verdade ou não, mas não tendo havido apuração, isso não pode. Não pode. Independente de práticas, o direito das pessoas tem que ser resguardado, direito de personalidade. Então, a gente está tratando de situações mais genéricas. Acusar alguém de um falso crime, né? Difamá-lo, ou, no caso, agredi-lo. A agressão também ela pode ser física ou pode ser uma agressão moral, né? Então, o exemplo que a gente traz é de lesão corporal. Uma briga entre o empregador e o trabalhador, ou entre dois trabalhadores. Quem é responsável pela integridade física do trabalhador no ambiente de trabalho? É o empregador. Então, se um colega briga com outro e os dois se lesionam, ou um só se lesiona, ou sofre consequências físicas ou psicológicas, de quem é a obrigação? A obrigação é do empregador, claro. Pode até haver uma fração de responsabilidade do agressor, de quem iniciou, mas a obrigação de zelar pela integridade do trabalhador é do patrão. Isso tem que ficar claro. Por isso que os empresários precisam tratar com muito zelo do ambiente de trabalho, porque é interessante para o progresso do negócio e também para evitar problemas e dores de cabeça. Então, é nesse sentido que essas... Uma coisa que é interessante ressaltar, que às vezes é o empregado que está assediando o chefe, e nem por isso deixa de ser uma conduta grave, e nem por isso deixa de gerar rescisão indireta, porque a gente sempre... Não é habitual, mas acontece. Então, às vezes você é um supervisor e você acredita que pelo fato dele ser o seu funcionário, isso não vai gerar... A conduta deixa de ser grave, mas a lógica é a do Josevaldo. Assim, teria que existir uma ouvidoria ou existir uma autoridade superior que zele pelo ambiente de trabalho
e evite que esse tipo de comportamento aconteça. Exatamente. Mais uma vez, eu destaco que aspectos dessa temática de assédio, de agressão, de violência psicológica serão tratados nessa quinta, no nosso próximo encontro. Exatamente, era isso que eu ia falar agora, e já ia avançar para o próximo tópico, que também eu acho que aqui é um tópico que nós recebemos bastante consultas, muitos clientes já vieram com esse problema, que a CLT diz, cabe rescisão indireta quando houver redução do salário do empregado. Acho que aqui merece uma diferenciação, Josivaldo, se você puder fazer isso, diferenciar essa redução de salário daquela que a gente falou antes do descumprimento das obrigações contratuais. Só para o pessoal ter claro o que quer dizer essa redução aqui, tá? Bom, eu vou começar pela excepcionalidade. Então, a redução de salário, ela não gera direito à rescisão indireta quando ela se der por retração do mercado, ou seja, pandemia. Estamos num momento no olho do furacão com o coronavírus. E aí, teve até programa do governo para minimizar os danos sofridos pelos trabalhadores e empregadores, né? E aí, mas mesmo assim houve queda no salário. Isso aí gera rescisão indireta? Não, porque aí são fatores externos, fatores que não tiveram origem no empregador. Então, nesse caso aí, né, nessa situação, o empregador não é cabível rescisão indireta. Como já tratamos em um ponto anterior, é cabível a rescisão se o empregador der motivos para o adoecimento, para as condições de trabalho, mas redução de salário por conta disso, por si só, não é motivo de rescisão indireta. Não, a redução, nesse sentido, ela seria cabível, e aí fora da situação da pandemia. Quando ele reduz, porque numa situação, esqueçam o coronavírus, numa situação de normalidade, o empregador vai e reduz o salário, ou vai e reduz a comissão do trabalhador que recebe com base em salário variável. Vamos supor, eu fui contratado para ganhar 5% de comissão sobre as vendas mensais, mas aí, daqui a 2 meses, daqui a algum tempo, o empregador vem e reduz a comissão para 2,5%. Ele pode fazer isso? Não, ele não pode fazer isso. Em situação normal, ele não pode fazer isso. E mesmo em situação excepcional, como essa do coronavírus, tem que submeter a uma negociação com o ente sindical. Se ele quiser negociar a situação, eu não estou falando de benefício aqui emergencial, gente, estou falando de cláusulas do contrato de trabalho. Então, para mudar uma situação que, de repente, possa, em tese, gerar um prejuízo para o trabalhador, primeiro precisa negociar para ver se entre essas partes chegam num consenso, se aquilo ali é inevitável. Mas, em regra, não é correto. Não pode reduzir salário, não pode reduzir comissão, a não ser que tenha uma justificativa amplamente que permita isso aí. Isso está dentro da questão do princípio da inalterabilidade dos contratos de trabalho. A CLT traz uma regra muito clara de que as mudanças nos contratos, nas relações entre patrões e empregados, elas não podem ser alteradas quando elas gerem prejuízo para o trabalhador. Então, mesmo que o trabalhador fale, não, eu concordo, está tudo certo, não vale. Se o trabalhador depois quiser discutir a validade dessa cláusula, ele pode. Por quê? Porque a lei, ela prestigia, justamente, ela reconhece esse caráter desigual da relação de emprego, né? Patrão está aqui, empregado está aqui. Então, ela precisa tentar equilibrar de alguma maneira, mas assim, sempre levando em conta que o risco do negócio é do patrão, ou seja, o risco sempre será do patrão, ele não tem como dividir o risco com o empregado, mês que vem eu vou dividir meus prejuízos com você. Não, essa lógica não funciona, não é assim, esse não foi o espírito traçado nem pela Constituição Federal, nem pela CLT.
Então, portanto, alterações contratuais que não sejam consideradas listas, que prejudiquem o trabalhador, mesmo com a concordância dele, elas podem ser discutidas e podem ser anuladas na justiça. Portanto, antes do empregador sair pedindo para o trabalhador assinar, obrigando a assinar acordos de compensação, de prorrogação, aditivos contratuais, à torta à direito, tome cuidado, porque isso aí pode ser anulado. Né? É importante, por isso, que tanto que o empregador se cerque de boas orientações jurídicas, tenha profissionais capacitados e gabaritados para lhe prestar assessoria, para dar a orientação correta. Porque hoje recebe uma orientação que amanhã ele pode se arrepender. Então, hoje, a economia de hoje pode ser o grande prejuízo de amanhã. E não se espantem, porque isso acontece. E geralmente vira uma bola de neve. O trabalhador que fica muito tempo, hoje ele sofreu uma lesão, essa lesão a seu direito. Ele é prejudicado por conta de uma alteração. Havia uma situação X no contrato, essa situação permaneceu por um período Y, e aí, de repente, o patrão fala, agora eu preciso rever essa situação e não quero saber. Então, se isso acontecer, lá na frente o trabalhador pode e deve reclamar. De novo, eu ressalto, a situação do coronavírus é excepcional, mas ela não impede, ou melhor, ela não dá direito ao empregador de fazer o que bem entender. Então, mesmo com essas regras da suspensão do contrato, da redução de jornada e salário que vieram através das medidas provisórias recentes, elas não têm liberdade absoluta. Tudo que o empregador pode fazer tem que estar dentro dos contratos. Ele não pode ir além, ele não pode inovar, não pode causar mais estrago, aliás, do que essas medidas já têm causado na vida do trabalhador. Não, então, uma causa que... Uma situação que ilustra bem essa questão do que o Josevaldo está falando é o trabalho não essencial, em que as pessoas são submetidas a trabalhar e a atividade dela não é essencial. Assim. Ao empregador não cabe fazer esse tipo de escolha. Ele não tem o direito de dispor gratuitamente a um risco para uma coisa que não é essencial. A sociedade vai continuar existindo por algum tempo se aquilo não for feito, entendeu? Certo. Bom, eu acho que a gente pode aí já encaminhar para algumas questões um pouquinho mais interessantes que os clientes também têm nos perguntado e sempre falam. Josevaldo e Eric, expliquem para nós o que acontece se não for comprovada a falta grave que motivou o pedido de rescisão indireta. Vou explicar rapidamente. Eu procurei o escritório, contratei, fui no dia da audiência, aconteceu tudo que tinha, expliquei para o doutor Josevaldo que tinha uma situação, ali era um caso de rescisão indireta, só que eu não consegui provar. O que acontece? Gostaria que vocês explicassem isso e deixassem as suas opiniões, suas impressões a respeito disso. Bom, se o empregado estava afastado do trabalho, isso provavelmente vai ser considerado abandono de emprego. Então, se ele ingressou com uma ação, ou melhor, com um pedido de rescisão indireta e já se afastou imediatamente do trabalho, se essa rescisão indireta for improcedente, ou seja, ele não conseguir provar aquela falta grave do empregador, a consequência disso será configurar-se uma justa causa para abandono de emprego. Então, por isso mesmo é que no escritório, no dia a dia, nós avaliamos caso a caso e não sendo uma situação que obrigue o trabalhador a se afastar imediatamente, nós orientamos ele a permanecer no trabalho até que haja uma clareza maior sobre a situação que permita ele se afastar, uma segurança maior, porque há um risco muito grande de ele se afastando, se não provar, vai sofrer consequências. Aí vocês vão me perguntar, mas
E se é o caso era o caso de violência, ele pode permanecer, ele tinha como continuar trabalhando? Não, mas aí, nesse caso, a própria lei, ela traz um permissivo de que ele deve realmente se afastar, porque, enfim, a integridade física, ou corporal ou moral do trabalhador. É claro que, por mais que a gente tenha entre nós, na orientação com o cliente, uma conclusão de que ocorreu realmente a violência e que ele deve se afastar, não tem como a gente cravar que a ação terá êxito absoluto, porque muitas vezes nós temos convicção, e geralmente nós temos convicção do que nós fazemos mesmo, né? Mas, infelizmente, quem decide, quem julga, é o magistrado, né? As provas, elas são produzidas, elas são submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Então, muitas vezes, a prova pode existir, mas o entendimento pode ser formado de uma maneira diversa que não demonstra que houve a rescisão, o motivo para aquela rescisão indireta. Então, é por isso que a regra que nós sempre orientamos o importante é o bom senso e o pé no chão, antes de fazer isso ou fazer aquilo. Nós não orientamos nossos clientes a ingressarem com medidas aventureiras, porque as consequências negativas, muitas vezes acontecem, né? Então, é melhor agir com equilíbrio. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que muitas vezes quem está numa situação de rescisão indireta está sofrendo, mas a gente faz isso justamente para evitar um risco maior nessa situação. Sim, uma situação, Cleiton, é só para complementar, uma situação... Opa! Uma situação... Probleminha técnico. Uma situação que acontece. Uma situação que o cliente que nos procura no escritório, que já aconteceu, é do trabalhador que ingressou com a rescisão indireta, mas o empregador mandou ele ficar em casa. Assim que recebeu a notificação da justiça, mandou ele ficar em casa. E aí, como é que fica? Se esse trabalhador perder a rescisão indireta, ele tem que ser considerado abandono de emprego? Nosso entendimento, não. Exatamente, porque se a iniciativa é do empregador em mantê-lo afastado, o empregador é que tem que arcar com as consequências, não o trabalhador. O trabalhador ingressa com uma medida alegando uma falta grave. E aí o empregador fala, tá bom, eu vou me vingar de você agora porque eu vou querer que você espere em casa. E se depois não ganhar, não quero mais ver a sua cara aqui na empresa. Mas há um exercício regular de um direito. Eu fui à justiça pleitear um direito. Eu devo ser prejudicado de uma maneira, por outra via? Não, claro que não. Então, essa é uma situação que difere daquela anterior. Se o trabalhador, por conta, se afastou, ele vai arcar com as consequências. Se ele não provar o direito dele, ele vai sofrer a consequência do abandono de emprego. Mas e se ele ficou em casa obrigado durante o andamento do processo? Não, ele não tem que ser punido, né, Eric? O que você acha? Não, então, o que eu ia comentar é o seguinte, a gente tem que lembrar que o direito da gente, no fórum, ele se faz de provas. Meu chefe falou para eu não ir mais. Este processo, o dia que você chegar numa audiência, não tem como fazer essa prova, não tem como eu comprovar que o teu empregador falou, olha, não vá mais, a não ser que ele faça uma carta por escrito, que ele expressamente reconheça que quem não quer que você vá mais é ele, que isso parte da iniciativa dele, não ir mais é uma coisa temerária, é uma coisa arriscada. Exatamente. Acho que é interessante até lembrar que, às vezes, algumas pessoas já nos procuram depois que tomaram algumas atitudes que colocaram em risco o seu direito. Gente, se você já chegou numa situação em que seu contrato de trabalho está insuportável, se existe uma situação de extrema pressão, enfim, qualquer coisa do que a gente falou aqui sobre rescisão indireta, antes de qualquer atitude, procure um advogado de confiança. Vou até aproveitar que com esse gancho eu já entro no próximo tópico, que é a questão do procedimento para rescisão indireta.
que é preciso fazer, o que eu tenho que fazer, como ela funciona. E aí, quando eu digo como ela funciona, vai ser uma coisa bem resumida, rápida, para que as pessoas entendam o funcionamento. Mas é importante que as pessoas tenham em mente que as orientações do Dr. Josevaldo e do Dr. Eric são no sentido de que você procure o advogado antes de qualquer tomada de decisão. Tem gente que fala, eu não aguentei, pedi demissão. É muito complicado discutir isso judicialmente, né? E aproveitando já esse gancho, Eric, Josevaldo, qual é o procedimento para uma rescisão indireta? A pessoa chegou no escritório, como funciona isso? Quem comunica? Explica um pouco esse procedimento rapidamente para o pessoal da live. Bom, ok. Vamos lá. Bom, primeiramente, o contrato tem que estar ativo. Então, rescisão indireta só cabe se houver uma relação ainda vigente de contrato de trabalho, enfim. Então, o trabalhador procura um advogado de sua confiança, explica o que está acontecendo no dia a dia, desde quando ocorre a lesão ou a falta grave cometida pelo empregador, e se a situação for uma situação muito grave, que envolva violência física, agressão, a orientação é que ele se afaste imediato, porque ninguém é obrigado a permanecer trabalhando num ambiente hostil que ofende a sua integridade. Então, e aí a orientação é nesse sentido, mas em sendo nesse sentido, tem que haver uma comunicação, como o Eric colocou, imediata, uma comunicação por todos os meios lícitos possíveis, WhatsApp, Telegrama, e todos os demais que forem possíveis. Agora, se o trabalhador continua no dia a dia, normalmente não ocorreu nenhuma violência, mas ele sofre por conta de um descumprimento de contrato, as hipóteses que nós colocamos, atraso de salário, redução de salário indevidamente, ou situações de rigor excessivo, e ele entende que isso não está normal, isso aí fere as cláusulas do contrato. O que fazer? Então, nesse caso, o advogado vai orientá-lo certamente de que, primeiro, ele produza provas, produza documentação, produza que prova ele tem de que aquele fato é real. No caso do atraso do salário, ora, o extrato bancário, para trabalhadores que recebem em conta. Se eu não tenho entrada de salário há tanto tempo, aquilo ali é uma prova razoável de que existe um atraso. Mesma coisa do FGTS. O FGTS não é recolhido corretamente, o extrato do FGTS é prova hábil, aliás, suficiente para demonstrar essa irregularidade. Né? Uma vez que, no caso de assédio, de ofensas, há um vídeo, um áudio, testemunhas sempre a prova de maior valor considerada na Justiça do Trabalho. Então, sempre é importante ter que a testemunha deve ser valorizada e considerada. As demais provas, como vídeos, como áudios, como textos, devem ser utilizados no conjunto, como provas acessórias, mas não necessariamente como principais. Claro, se a pessoa fala numa situação de assédio moral, e nós vamos chegar nisso no próximo encontro, que não tem nenhuma testemunha que presenciou o ato, ela vai ter que se valer de outros meios probatórios, de outros meios de prova. Então, tudo será considerado. Agora, bom, uma vez que ela tenha provas, que ela já levou para o advogado, ele vai fazer uma análise mais profunda, vai ingressar com uma ação trabalhista, requerendo a procedência da ação e o pagamento, a rescisão contratual e o pagamento de todas as verbas ao trabalhador, mais outros pedidos que forem possíveis, e em seguida será marcada uma audiência que será realizada, em seguida o juiz proferirá uma decisão dizendo se a ação é procedente ou improcedente. Sendo procedente, o trabalhador comemora e aguarda só o prazo da parte contrária ingressar com eventual recurso. Se ele perdeu a ação, infelizmente, ele pode ainda também entrar com um recurso, mas aí a sua situação fica da seguinte forma: se ele já estava afastado, ele tem direito de recorrer, mas provavelmente o caso dele vai ser tratado como abandono de emprego. Se ele continuava trabalhando, e continua, aliás, o contrato permanece.
Agora, e naquela situação que o empregador mandou ele esperar em casa até o final do processo? Nós entendemos que o contrato deve ser mantido. E aí o empregador deve arcar com as responsabilidades de todo o período que manteve o trabalhador afastado. Inclusive, pode-se pensar até em pagamento de salários. É uma questão polêmica, mas se a iniciativa é minha, deixar o trabalhador parado em casa, mesmo contra a vontade dele, eu posso ser obrigado a pagar pelo que ele deixou de receber, porque não foi ele que deu causa a isso. Tá? E existe prazo para entrar com rescisão indireta? Não existe um prazo fatal, mas assim, para trabalhador cuja lesão, dano está acontecendo, o ideal é que haja o máximo de imediatidade. Assim como na justa causa existe que haja a rapidez também na denúncia, na justa causa, na aplicação das penalidades, aliás, na advertência, na suspensão da justa causa, na rescisão direta é a mesma coisa. Então, aconteceu o fato, na medida do possível, tem que já tomar providência. Mas se esse fato aconteceu há mais de um ano e vem acontecer, continua. Aí sim, porque se justifica, é um fato que ocorre de maneira sequenciada. Não dá, assim, para eu requerer um direito de algo que eu já perdoei tacitamente, eu já perdoei de alguma maneira por deixar o tempo passar. O fato aconteceu ano passado, foi grave. mas já passou, já perdoei meu empregador. Mas agora eu quero entrar com ação porque eu estou com raiva dele. Não, aí não dá, né, gente? Aí, pelo amor de Deus. Eric? Então, mas assim, o tempo vale o ouro. Por mais... imaginem o seguinte, meu empregador está praticando condutas extremamente graves contra mim. Eu espero 3 anos para entrar com a ação. Qual que vai ser a percepção de quem julga? Caramba, mas 3 anos é muito tempo. A gente pode desconstruir essa visão do juiz? Pode. Mas se for mais rápido, é muito melhor. É muito mais efetivo, entende? Certo. Bom, pessoal, eu vou abrir agora para perguntas do pessoal que estiver assistindo a gente aqui no Facebook, perguntas do público. Tem uma pergunta aqui da Dininha Borges. Antes, boa noite geral aí, mas dando nomes às pessoas. Wagner, Eliene Borges, Jussiara, Cleusa, Adriana, a própria Dininha, Elisete Magalhães, Ariovaldo, enfim. A Dininha diz o seguinte, nesse caso de pandemia, a gente, imagino que seja ela está com o contrato suspenso, ou seja, ao retornar do trabalho, ela não pode ser demitida. Mas e se ela quiser sair? Como sair sem prejuízos? Aí ela já dá uma emendada esperando a nossa resposta. E se caso a resposta de vocês for que será descontado ali na rescisão e o funcionário não tem líquido suficiente para descontar na rescisão, como fica? O funcionário fica devendo para a empresa? Bom, quem quer responder essa? Josevaldo. Eu posso começar a resposta. É o seguinte, obrigado pela pergunta, Dininha, vamos lá. Sim, com a pandemia vieram as medidas provisórias, 927 e 936, e aí há uma previsão de que haverá uma garantia de emprego pelo mesmo período em que houver o afastamento, seja na suspensão ou seja no caso da redução de jornada e salário. Então, a pessoa que retorna ao emprego após esse período de afastamento ou de redução, ela tem direito a ficar o mesmo período sem que o patrão possa dispensá-la. Então, ele fica proibido de dispensar, é uma espécie de estabilidade de curto período. Mas eu quero sair, só pedindo demissão. E aí, pedindo demissão, você perde direitos. Então, não tendo interesse em continuar o pacto, vai caber a você pedir demissão ou fazer o acordo trabalhista trazido pela reforma trabalhista, que é uma modalidade que nós, particularmente, não aconselhamos o trabalhador a aderir. Por quê? Porque ele reduz o valor da multa do FGTS, reduz o levantamento do saldo a 80% e não dá direito a seguro-desemprego. Então,
havendo lesão, havendo defeitos no contrato, irregularidades que permitam, dá para ingressar com a rescisão indireta. Por que, então, seria viável a rescisão indireta? Lembrando, vale a rescisão indireta se realmente houver alguma prova de que há falta grave. Não dá para entrar com rescisão indireta apenas de maneira por mera aventura. Então, mais uma vez que entre com a rescisão direta, porque entendeu-se que há uma falta grave, há uma grande chance também de, em audiência, você conseguir até uma negociação e um acordo mais vantajoso. Então, o meu patrão sugeriu que eu faça o acordo da reforma trabalhista que consta na CLT. Não, esse nós não aconselhamos. Então, se existe motivo para falta grave, ingressa com a rescisão indireta, com a ação trabalhista pleiteando rescisão indireta do contrato, e lá você tenta uma negociação. E o primeiro ato permitido na audiência, aberta a audiência, é que as partes conversem e cheguem a um consenso. Se for viável, ótimo, já resolve ali. Se não, o juiz é quem vai dizer com base nas provas que serão produzidas. E, bom, a segunda pergunta dela era sobre se não tem saldo suficiente, verbas, né? Como é que faz? Bom, se o trabalhador saiu devendo, ele fez um empréstimo ao empregador, ou, enfim, utilizou-se de algum benefício durante o contrato de trabalho, benefício que estava sendo parcelado. Aí, agora, o contrato é rescindido, por alguma maneira, por pedido de demissão, por demissão, enfim. Qual o limite de desconto que o empregador tem em relação a isso aí? No máximo 30%. Tá? Ele não pode fazer desconto se o valor era superior a isso, a 30%, o empregador vai ter que arcar com esse prejuízo, mas não vai poder descontar mais do que isso do trabalhador. Isso é um entendimento já do sistema jurídico brasileiro, não só na área trabalhista, mas na área civil, em todos os âmbitos da justiça, do judiciário brasileiro, há um entendimento que, no máximo, deve-se morder uma fatia de 30% para desconto de empréstimo, de benefícios e do trabalhador, ou do consumidor, enfim. Então, espero que a resposta tenha sido a contento. Você tem algum complemento, Eric? Não, nesse ponto, realmente não tenho nada a acrescentar. Acho que até nem tem muito o que acrescentar, né? É uma coisa meio que matemática essa questão. Então, tá certo. Bom, pessoal, já vamos nos encaminhando aqui para o nosso encerramento. Agradeço a presença do Eric, do Josevaldo, aqui expondo o tema da rescisão indireta. Um tema difícil, nós ficamos aqui já por 1h15 debatendo, e é um tema que levaria provavelmente muito mais tempo para a gente discutir, né? Aqui apareceu uma pergunta nos 45 do segundo tempo. Dani Nunes Bernardo pergunta: ela tinha um mês de emprego e logo teve a pausa do contrato. Na volta, se ela pedir demissão, o que ela pode fazer para não cumprir os 30 dias? Acredito que isso seja o aviso. Josevaldo, já balançou a cabeça, responde. Bom, Dani Nunes, obrigado, boa noite. Respondendo a sua pergunta de maneira objetiva. Nesse caso, basta comunicar ao empregador de que não tem interesse na permanência do contrato. Então, você comunica, claro que haverá desconto de 1 mês de aviso prévio, mas é isso que é possível fazer. Nós, numa situação como essa, orientamos você a reavaliar todo o histórico do seu contrato de trabalho antes de pedir demissão, ou seja, de comunicar que você quer sair. Tá? Verifica todas as nuances, todos os aspectos dessa relação contratual, vê se você não tem uma outra saída, de maneira que você consiga chegar num meio termo com o seu empregador e sair ainda com algumas verbas, recebendo algumas verbas. O pedido de demissão é sempre a última saída que nós colocamos para o trabalhador. Muitas vezes até a gente brinca que é melhor ser dispensado por justa causa do que pedir demissão, porque quando você pede demissão, você atesta, você faz uma carta de próprio punho dizendo que você quis, né? Então, a gente brinca com isso. Claro que é um assunto muito sério, mas a gente brinca só para ilustrar de que o pedido de demissão tem que ser realmente uma medida extrema, de uma situação que não tem mais outro jeito. Certo. Okay? Eu acho que a pergunta fundamental que você tem que fazer é a seguinte:
eu quero sair simplesmente por uma vontade pura e simples minha, ou está acontecendo alguma coisa que está me fazendo me sentir muito mal a ponto de não querer mais ir. Se você está nessa situação, o que a gente recomenda é que você entre em contato com o advogado e narre a situação, para ele poder analisar e poder te falar, porque pode ser um caso de gestão indireta, perfeitamente. Certo. Bom, gente, então vamos caminhar aqui para a nossa finalização, agradecendo a presença de Eric e Josevaldo, agradecendo a presença do público, dizendo que o escritório está aberto em sua modalidade online, nós estamos atendendo por telefone, por WhatsApp, por e-mail, informando para os clientes que já tem processo, que o fórum está trabalhando, sim, os juízes estão trabalhando, estamos fazendo audiências pelo computador, por videoconferência. Quem está com a audiência marcada, provavelmente muitas dessas audiências serão feitas pelo sistema telepresencial, que é com o computador ou pelo celular. E mais do que isso, queremos dizer que na próxima quinta-feira nós vamos trazer aí uma live com um tema de muito apelo, que é a respeito de assédio, né? Assédio nas relações de trabalho, assédio no contrato de trabalho. Teremos como debatedor o doutor Josevaldo, provavelmente o doutor Eric, e aí nós vamos aí trazer um tema que é bem interessante ao público, porque muita gente, às vezes, passa por situações de assédio e nem sabe que isso é uma situação de assédio. Né? Não, às vezes é uma cultura normalizada dentro da empresa, e às vezes muito tempo depois que a pessoa está fora da empresa que ela acaba se apercebendo do que estava acontecendo com ela. Pois é. Então, dito isso, agradeço a presença de todos, um abraço, fiquem em casa quem puder, e até quinta-feira, às 19h15. Só um adendo, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Verdade, se inscrevam nas nossas redes. A gente tem um grupo de dúvidas no WhatsApp, toda dúvida é tirada, só não fique com dúvida. Só não haja precipitadamente antes de consultar um profissional, mesmo que não seja a gente. Acho que exatamente. É o mais importante. Só afirmando que este vídeo, ele fica disponível, ficará gravado no Facebook, você pode assistir quantas vezes você quiser, também no YouTube. Curtam e compartilhem o escritório nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Nós estamos com presença ampla em todas as redes, e precisando de alguma coisa, querendo esclarecer outras dúvidas, mantenham contato que nós estamos aí ativos nas redes sociais. Um abraço para todo mundo e uma boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Até mais.